Nós, humanos, somos seres da superfície e para nós parece normal viver no ar à plena luz, com o chão sob nossos pés. Mas recentemente descobrimos que, em escala planetária, essas condições são um caso particular. Pois, na parte inferior do mundo, mergulhada na escuridão e no calor das grandes profundezas, existem quantidades fenomenais de seres vivos que por muito tempo passaram despercebidos e que chamamos de intraterrestres. Esses organismos fora do comum, cuja descoberta fascinante veio abalar o que pensávamos saber sobre a vida. Evoluem sob a superfície dos continentes, assim como sob o fundo dos oceanos, dentro da crosta terrestre. E esses intraterrestres, hoje, somos até capazes de mapear sua distribuição em grandes profundidades e assim representar a fronteira final da vida subterrânea. Dito isso, voltemos aos nossos intraterrestres, que vivem enterrados e soterrados no subsolo do nosso planeta, dentro do que chamamos de biosfera profunda. Um ambiente tão hostil quanto surpreendente, que começa realmente a várias dezenas de metros abaixo da superfície e às vezes se estende por vários quilômetros de profundidade. A biosfera profunda não é composta de terra, lama ou argila. Ela começa a partir do momento em que o subsolo não é mais enriquecido pela atividade das plantas e dos animais. Assim, tanto nos continentes quanto no fundo dos oceanos, é preciso cavar frequentemente vários metros abaixo da superfície antes de começar a penetrar nesse mundo estranho, composto inicialmente por sedimentos extremamente compactados que se transformam à medida que se aprofunda em uma rocha praticamente pura, aquecida pelo calor proveniente do centro do nosso planeta e submetida a pressões dantescas. E é lá, nesses ambientes mergulhados em total escuridão e desprovidos de oxigênio, que foi descoberto o Ové. Entre os pequenos espaços que permitem a água circular entre as rochas, existem formas de vida impressionantes e, às vezes, presentes em quantidade vertiginosa. Os primeiros indícios que nos colocaram na pista desses intraterrestres foram trazidos à superfície. Durante campanhas de prospecção de campos de petróleo profundos na década de 1920, amostras dessas perfurações às vezes revelavam vestígios de atividades microbianas desconhecidas e misteriosas. Mas a maioria dos cientistas, que na época achava impossível que a vida prosperasse tão profundamente debaixo da Terra, permaneceu cética, considerando que essas amostras deviam ter sido contaminadas durante a sua subida. Mas nos anos 1980, com o desenvolvimento de métodos que permitiam isolar totalmente as amostras coletadas em profundidade, a dúvida desapareceu, pois muitos núcleos profundos começaram a trazer rochas habitadas por organismos microscópicos. Não é necessário ser biólogo para entender o quanto a descoberta de seres vivos que evoluem em ambientes sem luz nem oxigênio, submetidos a temperaturas e pressões infernais, sem qualquer aporte de matéria orgânica, é impressionante. E onde aparentemente não há nada para se alimentar há milhões de anos, é simplesmente alucinante. Desde meados dos anos 80, as campanhas de prospecção em grandes profundidades e as descobertas fascinantes que elas permitiram se multiplicaram. Para explorar e compreender essa biosfera profunda, foram coletadas amostras de rochas por perfuração a vários milhares de metros de profundidade, sob o assoalho dos oceanos, assim como sob a superfície dos continentes e até mesmo dentro das minas mais profundas do mundo. E praticamente todas as vezes, as rochas extraídas, quando observadas ao microscópio, revelaram a presença de seres tão fabulosos quanto surpreendentes. Em algumas rochas sedimentares, compactadas e coletadas a 500 metros abaixo da superfície, contam-se de 10 mil a 100 milhões de células vivas por grama de sedimento. A 2,5 quilômetros de profundidade, sob o fundo do oceano, às vezes ainda se contam alguns milhares de vírus e bactérias em um volume equivalente a uma colher de chá dessas rochas coletadas. Comparado às dezenas de bilhões de micro-organismos que se pode encontrar em uma única colher de chá de solo saudável coletado da superfície, isso pode parecer pouco, mas o espaço ocupado pela biosfera profunda é vertiginoso. Estima-se que o volume total do campo de jogo potencial dos intraterrestres seja de quase 2 bilhões de quilômetros cúbicos, ou seja, quase o dobro de todos os oceanos.
de modo que a massa acumulada de todos os micro-organismos vivos nas fendas e dobras das grandes profundezas literalmente pesa muito na balança. Os cientistas do Deep Carbon Observatory estimam que esses seres vivos que evoluem em rochas antes consideradas estéreis representam mais de 70% da biomassa microbiana do planeta. Para que você possa perceber de outra forma o quanto a soma desses infinitamente pequenos é fenomenal. Pense que, sozinhos, eles representam cerca de 15% da biomassa de todos os seres vivos. Se você pudesse, como por mágica, tirá-los dos interstícios onde eles estão e espalhá-los pela superfície do nosso planeta, você teria uma camada de matéria orgânica de quase 1 metro de espessura cobrindo todos os continentes. Isso faz da biosfera profunda o maior reservatório de vida inexplorado do nosso planeta. Um reservatório composto essencialmente por unicelulares, cuja diversidade é tal que pode muito bem ser a próxima floresta tropical em termos de farmacopeias escondidas. Pois, mesmo sob microscópio, esses micro-organismos impressionam apenas especialistas, já que geralmente se parecem assim. Eles conseguiram desenvolver processos impressionantes e extremamente variados para se adaptar ao inferno do seu ambiente. Muitos vivem tão profundamente que se tornaram mestres na arte de resistir a pressões que a maioria das máquinas só suportaria por uma fração de segundo. Para aguentar o peso de quilômetros de rochas acima deles, que exercem pressões até 1000 vezes maiores do que a da nossa atmosfera, eles desenvolveram membranas celulares surpreendentemente fluidas e flexíveis. Mas talvez o mais impressionante seja a capacidade deles de se alimentar de coisas que jamais imaginaríamos. A ideia de quase todos os outros seres vivos de ingerir nas profundezas da crosta a grande maioria das bactérias. E algumas arqueias parecem realmente se alimentar de rochas compactadas. Ou melhor, dos poucos elementos retirados pela água quente que circula devagar entre fissuras e interstícios microscópicos. Dependendo da natureza dos minerais a serem consumidos, da profundidade, da temperatura, da acidez e da salinidade das águas. Toda uma variedade de criaturas com adaptações tão improváveis quanto singulares surgiu. De modo que, se você tivesse que convidar todos eles para jantar, seria muito difícil preparar um cardápio que agradasse a todos. Alguns micro-organismos gostam especialmente de devorar rochas, como a pirita. Outros ingerem o hidrogênio produzido pela reação entre a água e a olivina, e outros ainda se deliciam com sulfato, nitrato ou sulfeto de hidrogênio. Quando não preferem se alimentar de minerais de serpentina, respirando óxidos de ferro ou de manganês. E nesse caos todo, uma parte da matéria orgânica produzida pelos seres vivos, capaz de tirar proveito da presença de elementos normalmente tóxicos, pode beneficiar outros. Quando ela se espalha pelo ambiente ou quando os organismos morrem, já encontramos até nas entranhas da Terra criaturas que tiram sua energia disso. Da última coisa que você pensaria em colocar na boca, ou seja, urânio e tório. Nesta imagem tirada com um microscópio eletrônico de varredura, as hastes arroxeadas, com alguns microns de comprimento que vemos, são células de candidatos. Disulfurides odax viator, essa espécie de bactéria que tem o nome de fazer inveja. Terminator foi encontrada em uma mina de ouro sul-africana, a 2,8 quilômetros abaixo da superfície. Enquanto se banha em uma água alcalina, aquecida a 60 graus Celsius, que se infiltra nas fendas de rochas ricas em elementos radioativos, candidatos disulfurides. O Dax viator não se alimenta diretamente de urânio e tório, mas passa toda a sua existência por perto, absorvendo avidamente os elementos formados pelas desintegrações radioativas, que ocorrem constantemente em seu ambiente. Resumindo, se for você quem for convidado para jantar por um intraterrestre, abstenha-se de ir, pois você é uma espécie da superfície, um ser de luz. Ingerir sequer uma pequena colher da grande maioria das substâncias que eles apreciam faria você instantaneamente se arrepender de ter nascido. Mesmo que a maioria dos organismos trazidos da biosfera profunda sejam unicelulares, às vezes, excepcionalmente, encontramos alguns multicelulares, como fungos, e até mesmo, em casos excepcionais, animais, como o estranho espécime que você vê na tela.
Na mina de ouro de Kopanang, na África do Sul, foram encontrados até mesmo a 1.400 metros de profundidade vermes nematóides, que, embora tenham apenas alguns milímetros de comprimento. São os gigantes da crosta terrestre, as maiores criaturas que já foram encontradas a mais de 1 quilômetro abaixo da superfície. E toda essa fabulosa diversidade só foi observada onde se escavou nos últimos 40 anos. Nosso conhecimento da biosfera profunda se baseia em apenas algumas centenas de perfurações, no máximo. E esse número limitado de janelas, considerando o tamanho do nosso planeta, já revelou que há coisas escondidas ali. E enterrada sob nossos pés e no fundo dos nossos oceanos, existe uma parte imensa e insuspeita de toda a vida terrestre. Não sei vocês, mas tenho uma pergunta que quero muito aprofundar. Quando isso para? Existe uma fronteira intransponível, uma profundidade limite, além da qual não se encontra mais nenhum vestígio de vida. Até aqui. Em todos os lugares onde cavamos, percebemos o mesmo. A densidade de seres vivos diminui conforme vamos mais fundo, pois as condições se tornam mais difíceis. As rochas ficam cada vez mais compactas e, por isso, há cada vez menos espaço para que a água possa circular nelas. De modo que, nesse ambiente cada vez mais seco, os nutrientes dissolvidos disponíveis ficam cada vez mais raros e, principalmente, à medida que penetramos nas profundezas do nosso planeta, a temperatura não para de aumentar. Pois o calor proveniente do núcleo, rico em elementos radioativos que ali se acumularam durante sua formação, difunde parte da energia acumulada para as camadas acima dele. No entanto, acredita-se que nenhuma forma de vida seja capaz de se manter em condições onde a temperatura ultrapassa os 120 graus Celsius, pois, acima disso, todas as estruturas moleculares orgânicas que compõem os seres vivos se desintegram. Isso se torna fascinante. É que, partindo do princípio de que 120 graus Celsius constitui um limite intransponível, foi possível criar um mapa da distribuição da biosfera profunda. Um mapa da última fronteira, da presença da vida subterrânea que você está vendo agora. Nela, você pode ver que a vida está presente em profundidades maiores sob os continentes do que sob os oceanos. A razão disso é que, ao descer para o subsolo, a temperatura aumenta em média cerca de 50 graus por quilômetro sob o fundo dos oceanos, enquanto sob os continentes ela aumenta apenas 25 graus Celsius por quilômetro. Na crosta continental, essa diferença se deve ao fato de que as crostas oceânicas têm apenas 6 a 7 quilômetros de espessura, enquanto as que formam os continentes têm de 30 a 70 quilômetros. Muito mais finas e compostas por rochas basálticas, as crostas oceânicas conduzem o calor de forma mais eficiente e, portanto, difundem a energia de maneira mais eficaz, subindo desde grandes profundidades. As áreas do mapa que puxam para o branco e azul correspondem às regiões mais antigas da superfície do nosso planeta. Estáveis há centenas de milhões de anos, elas tiveram tempo de esfriar e, nesse nível, as temperaturas aumentam às vezes menos de 10 graus Celsius por quilômetro. É aí que você pode esperar encontrar seres vivos enterrados a quase 10 mil metros de profundidade. No nível das zonas de cor laranja e vermelha, o subsolo esquenta muito mais rápido e nenhuma forma de vida deve conseguir proliferar além de apenas alguns quilômetros de profundidade. No máximo. Por fim, no nível de algumas zonas tectônicas muito ativas ou de dorsais oceânicas que estão localizadas acima de bolsões magmáticos próximos da superfície. As cores são vermelhas, escarlates, porque é ali que as temperaturas atingem mais rapidamente valores infernais. Resumindo, lembre-se disso. Estima-se que nenhuma forma de vida deve ter conseguido se desenvolver além de 4 quilômetros abaixo do fundo dos oceanos e provavelmente 10 quilômetros sob os continentes. Valores que correspondem às profundidades máximas onde encontramos até agora vestígios de matéria orgânica, como aminoácidos e biopolímeros, que se acredita terem sido sintetizados por seres vivos. Surpreendentemente, o volume disponível para o desenvolvimento de uma biosfera profunda na Terra aumenta com o tempo, pois, inexoravelmente, o núcleo do nosso planeta está esfriando. Se pudéssemos perfurar o solo da Terra há 1 bilhão de anos, perceberíamos que a temperatura aumentava mais rapidamente do que atualmente.
de modo que a profundidade máxima habitável naquela época estava muito mais próxima da superfície. Assim, daqui a 4 bilhões de anos, quando o Sol se transformar em uma gigante vermelha e toda a forma de vida na superfície se tornar impossível, os intraterrestres continuarão enterrados no subsolo do planeta, com um volume de rocha disponível para se desenvolver muito maior do que é hoje. Essas formas de vida, aliás, devem ser as últimas a desaparecer, as últimas a serem carbonizadas pelo calor do Sol. E além da resistência e da diversidade, o que impressiona nos intraterrestres é a sua lentidão e longevidade. Muitos micro-organismos das grandes profundezas diferem bastante de seus parentes da superfície. Nesse sentido, o metabolismo deles ficou extremamente lento, a ponto de às vezes parecer que entrou em pausa. Foi possível constatar que nas primeiras dezenas de metros abaixo da superfície, os ritmos de vida celular diminuem de 2 a 3 ordens de grandeza. E esse desaceleramento dos seres vivos, que é uma das chaves para conseguir sobreviver nesses ambientes, continua sendo confirmado. À medida que descemos, quase todos os seres vivos que evoluem em grandes profundidades decompõem as moléculas ao seu redor para produzir energia de 10.000 a 1 milhão de vezes mais lentamente do que seus distantes primos da superfície. De modo que, entre os habitantes do subsolo, uma divisão celular por milênio faz de você um dos seres mais ativos das entranhas da Terra. Para lidar com a ausência de recursos, alguns organismos parecem até ter parado de se reproduzir. Entrando em modo de vida mínima, eles se contentam em se manter reparando suas partes danificadas a uma preguiçosa velocidade geológica. Ainda mais surpreendente, em algumas amostras de solo profundo foram encontradas células adormecidas, organismos totalmente inativos ou que possuem um metabolismo tão lento que os pesquisadores chegam a se perguntar se eles devem ser considerados algo vivo ou apenas algo que não está morto. Assim como uma semente esperando para germinar, esses intraterrestres parecem aguardar que as condições melhorem para se reativarem. E graças a um impacto de meteorito, a um terremoto ou à abertura repentina, novas fissuras permitem que alguns elementos apetitosos circulem por perto, eles saem do seu sono. Pense nisso da próxima vez que a Terra tremer. Isso pode representar uma ameaça perigosa para os seres da superfície e uma oportunidade para aqueles das profundezas. Igualmente estranho, parece que não há nenhum limite para a duração do sono deles. Recentemente, pesquisadores japoneses trouxeram à tona amostras coletadas em uma bolsa de rocha isolada a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície do fundo dos oceanos. E nessas amostras, eles encontraram milhares de micro-organismos que estavam presos ali, sem nenhuma atividade, há 100 milhões de anos. E quando os pesquisadores colocaram esses intraterrestres em um banho rico em matéria orgânica, eles saíram do seu sono, dignos da noite dos tempos, e começaram a se reproduzir e a se reparar novamente. E então, há um enigma que fascina a comunidade científica, talvez o mais misterioso de todos. Como diabos esses organismos conseguiram descer tão fundo? Há alguns anos, uma equipe de pesquisadores fez uma descoberta desconcertante ao sequenciar o DNA de intraterrestres coletados dentro de um depósito de carvão enterrado a 2 quilômetros sob o fundo do Oceano Pacífico. Eles notaram que esses organismos são geneticamente mais próximos dos micro-organismos do solo das nossas florestas do que das demais espécies da biosfera profunda. Evoluindo em outras rochas, localizadas a apenas alguns metros do depósito de carvão, acredita-se que a explicação seja o fato de que esses micro-organismos encontrados descendem de espécies que originalmente evoluíam nos solos das florestas primárias. E quando essas florestas se decompuseram e com o tempo se transformaram em carvão, durante seu soterramento e compressão, os micro-organismos que dependiam delas para viver as acompanharam em sua descida para grandes profundidades, desenvolvendo nesse processo meios engenhosos para continuar se alimentando delas. Mesmo que o mistério da origem dos intraterrestres encontrados em jazidas de carvão ou hidrocarbonetos profundos pareça ter sido desvendado. Na quase totalidade dos outros casos, não se sabe como seres vivos conseguiram chegar até lá.
Algumas descobertas parecem até não fazer sentido algum. Por exemplo, foram encontrados micro-organismos estranhamente semelhantes em 3 sítios geológicos profundos, espalhados por diferentes partes do planeta. Um deles está no meio do Atlântico, outro no Oceano Índico e o último na Nova Caledônia. E é difícil entender como seres vivos, com tantas semelhanças, puderam surgir em camadas profundas, separadas umas das outras por milhares de quilômetros. Será que alguns intraterrestres podem, excepcionalmente, ser transportados pela correnteza ou circulam apenas seguindo o lento movimento da água que se infiltra com dificuldade no subsolo? Não se sabe. De maneira geral, para explicar a origem dos intraterrestres, 2 hipóteses se confrontam. Afirma-se que esses organismos profundos descendem de seres vivos da superfície e que eles, ao longo dos bilhões de anos de existência da vida em nosso planeta, colonizaram as entranhas da Terra seguindo o lento movimento da água que consegue se infiltrar por lá. A segunda, mais ousada, mais contestada, nos diz que eles talvez estejam lá porque praticamente sempre estiveram lá. Talvez as primeiras formas de vida na Terra tenham se formado no interior e que uma parte dessa vida depois migrou para o Sol e encontrou maneiras de se adaptar às condições da superfície. Qualquer que seja a resposta certa, a descoberta desses seres singulares veio adicionar novos ramos e ramificações à grande árvore da vida. Ramos que existem na Terra há bilhões de anos e que, até muito recentemente, nunca tínhamos notado. Talvez até seres semelhantes estejam escondidos atualmente no subsolo de outros planetas, onde estão discretamente sugando minerais. Da próxima vez que você ouvir alguém dizer que não há mais nada de surpreendente para descobrir na Terra, lembre essa pessoa de que, abaixo de nós, existe um reino mais vasto do que o da superfície. E povoado por seres minúsculos que nós mal começamos a conhecer. Aproveite e ofereça a ela uma espátula ou até uma plataforma de perfuração.